Bom dia, nosso trabalho é sobre EPAP durante o exercício é composto por Alice, Ana Clara Ribeiro, Ana Flávia e Cauã. Então, o nosso artigo vai falar da influência da pressão expiratória positiva das vias aéreas na modulação autonômica cardíaca em repouso e em exercício submáximo em pacientes com DPOC. Introdução. Métodos de ventilação não invasiva são frequentemente usados em pacientes com DPOC com o objetivo principal de aumentar a ventilação e saturação, diminuir complicações respiratórias e sintomas de dispneia, reduzir a carga muscular respiratória e a pressão torácica durante repouso e exercício físico e incrementar seu desempenho físico e funcional. A aplicação de EPAP alivia a compressão dinâmica das vias aéreas durante a expiração, reduzindo a limitação do fluxo aéreo expiratório e assim aumentando a capacidade inspiratória em pacientes com DPOC. A hipótese do estudo é que a aplicação de 5 cm de H2O de EPAP proporcionaria um efeito positivo na modulação autonômica em pacientes com DPOC, tanto em repouso quanto durante o exercício submáximo. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da pressão expiratória positiva nas vias aéreas, dos índices de variabilidade da frequência cardíaca em repouso e durante o teste de caminhada de 6 minutos em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Foi realizado um estudo transversal e randomizado cruzado dentro do Programa de Reabilitação Pulmonar do Hospital Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, no Brasil, e foram incluídos no estudo pacientes com diagnóstico clínico de DPOC para um teste de função pulmonar com boa função cognitiva e sem ter exacerbação prévia da DPOC 15 dias antes do estudo. Critérios de exclusão. Pacientes com doenças musculoesqueléticas ou condições neurológicas que afetam o sistema locomotor de tal forma que impossibilitem a participação no protocolo, como diagnóstico clínico de câncer de pulmão, alcoolismo atual, arritmia cardíaca complexa, doença metabólica não controlada, como diabetes, alteração da tireoide, hipertensão arterial sistêmica ou alterações eletrocardiográficas foram excluídas do estudo. Foram recrutados 30 pacientes com diagnóstico clínico e funcional de DPOC. Desses 30 indivíduos, 11 foram excluídos do estudo por apresentar arritmias cardíacas e um foi excluído por apresentar alcoolismo atual, um por ter uma exacerbação recente e um por ter uma disfunção cognitiva, restando 15 pacientes que foram randomizados em grupos de teste de caminhada de 6 minutos com e sem uso de EPAP. Ainda em métodos, mostraram as medidas que o sinal da variabilidade da frequência cardíaca foi registrado em repouso 5 minutos, durante o teste de caminhada de 6 minutos, e com e sem EPAP, durante o período de recuperação pós-teste. A ordem do teste, com e sem EPAP, foi determinada por randomização simples, que é o sorteio de envelope, com intervalo de 30 minutos entre os testes. A função pulmonar foi avaliada por meio de um espirômetro digital que forneceu as medidas do F1. A classificação da gravidade e da limitação do fluxo aéreo na DPOC foi realizada de acordo com as recomendações do GOLD, e os pacientes foram classificados como moderados, GOLD 2, graves, GOLD 3 ou muito graves, GOLD 4. A força muscular respiratória ela foi avaliada por meio de um manômetro digital que forneceu as medidas da PImax e a pressão expiratória máxima. O teste de caminhada ele foi usado para mensurar a distância percorrida durante o teste de 6 minutos em um corredor plano de 30 metros. Os sujeitos foram orientados a caminhar o mais longe possível em velocidade constante. O percentual da distância percorrida prevista foi calculado considerando sexo, idade, altura e peso de cada paciente. Saturação, frequência cardíaca, pressão arterial, esforço percebido usando a escala de Borg e a distância percorrida em metros foram registrados no início e no final de cada teste. Bom dia, eu sou o Cauã e vou dar prosseguimento à apresentação. Bom, o instrumento utilizado pelo estudo foi o EPAP mais uma válvula unidirecional, descrita pelo estudo como kit EPAP, e juntamente com essa válvula unidirecional mais o EPAP, ela foi conectada a um bucal e um tubo. A carga utilizada foi de 5 centímetros de água, em que inicialmente os voluntários se familiarizaram com o teste de caminhada de 6 minutos e com o uso do EPAP, antes de começar as medidas que iriam entrar no estudo, ou seja, houve uma fase de familiarização tanto com o instrumento de avaliação, que é o EPAP, e o teste de caminhada.
Em relação ao lactato, ele foi mensurado por meio de um dispositivo portátil, em que retirava uma amostra de sangue capilar, e ele foi colhido em 3 momentos: no repouso, durante o pico do teste de caminhada de 6 minutos e no terceiro minuto pós o teste. Lembrando que a coleta foi realizada nos 2 grupos, que utilizaram o EPAP e os que não utilizaram o EPAP. Os resultados da caracterização da amostra eram o seguinte: 80% dos voluntários eram compostos por pessoas do sexo masculino, 53,3% eram obesos, 40% foram classificados como Gold 2, 26,7% como Gold 3, 33,3% como Gold 4 e também 33,3% apresentavam fraqueza de musculatura inspiratória medida pela manovacometria. Em relação ao resultado do estudo, a tabela seguinte mostra o resultado da comparação de todas as medidas entre os grupos e dentre eles também, em que as variáveis em destaque foram as seguintes. As que apresentaram resultado significativo foi em relação à frequência respiratória e à frequência cardíaca, em que esse RR, que é o intervalo de frequência respiratória, apresentou um aumento, tanto durante o exercício, com e sem o EPAP, tanto durante o exercício. Mas o resultado mais significativo em relação ao momento da recuperação do exercício, que é essa fase de recovery, em que houve uma melhora bem significativa. Prova da melhora da frequência respiratória, nessa questão do RR triíndice, que foi um índice triangular feito pelo estudo, né, pela estatística do estudo, mostrou que houve realmente uma melhora da frequência respiratória durante o exercício. Vocês podem ver que está com asterisco exatamente no momento sem o EPAP no teste de caminhada e o momento com o EPAP no teste de caminhada de 6 minutos. Uma outra variável que podemos analisar em relação a resultados significativos foi em relação à frequência cardíaca, descrita como HR, essa HR média aí, que na fase de recuperação houve uma diminuição significativa entre o grupo que utilizou o EPAP e o grupo que não utilizou, em que podemos observar que tanto no processo de recuperação houve uma diminuição da frequência cardíaca, quanto no momento do exercício também, durante o teste de caminhada de 6 minutos, em que houve uma diminuição também da frequência cardíaca. Só que a gente pode levar em consideração a análise da recuperação com o EPAP, ela foi mais significativa para o estudo, levando em consideração que um paciente que tem uma redução significativa na frequência cardíaca pós o exercício significa um paciente treinado. Então, provavelmente, essa diminuição da frequência cardíaca trará muitos benefícios para o paciente que utilizar o EPAP. Na tabela também a gente pode observar outras variáveis que não foram tão significativas para o estudo, no caso do lactato, por exemplo, em que podemos observar que, mesmo não sendo um resultado significativo, quando fazemos a análise do teste de caminhada de 6 minutos, a gente pode ver que há uma diminuição do lactato no grupo que faz o uso do EPAP, que passou de 3,2 para o grupo de teste de caminhada de 6 minutos que não utilizou o EPAP para 2,7, que foi o grupo que utilizou o EPAP. Ou seja, teve uma menor demanda metabólica anaeróbica durante o teste de caminhada de 6 minutos, não comprovando 100%, mas trazendo uma análise em relação ao benefício do EPAP com exercícios aeróbicos. Uma variável que podemos observar também, que não foi uma variável significativa, porém devemos observar, é em relação ao Borg, em que houve uma diminuição da percepção de esforço na musculatura de membro inferior, tanto no teste de caminhada de 6 minutos, entre o grupo que utilizou o EPAP e o grupo que não utilizou. O grupo que não utilizou o EPAP, a média foi de 9,5. Já o grupo que utilizou foi de 9. Né? Não foi tão significativo assim, mas também é uma outra variável que a gente deve levar em consideração, principalmente quando formos avaliar na questão da prática clínica. Nessa figura, observamos 2 gráficos. O gráfico A, que se encontra à esquerda, e o gráfico B à direita, em que o gráfico A
representa a média da saturação de oxigênio periférica entre os dois grupos, o grupo EPAP e o grupo sem o EPAP. Já o gráfico B representa a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos entre os dois grupos. Bom, no gráfico A, que é o da esquerda, podemos observar uma melhora da saturação de oxigênio periférica no grupo que utilizou o EPAP, pois a sua média foi acima de 95%. Já no grupo sem o EPAP, o valor máximo foi de 95%. No gráfico B, à direita, a gente pode observar que o uso do EPAP não trouxe alterações em relação à distância percorrida. Ou seja, o EPAP melhorou significativamente a saturação de oxigênio, mas não trouxe nenhuma melhora em questão de distância percorrida. Na figura 3, mostram dois gráficos, em que o gráfico A é o comportamento da variação da frequência cardíaca em baixos fluxos, em distúrbios obstrutivos, ou seja, em repouso, e em B mostra o comportamento da variação da frequência cardíaca em alto fluxo, em pessoas com distúrbio obstrutivo, ou seja, em exercício. É mostrado nesse gráfico em que em baixo fluxo a ativação do sistema nervoso parasimpático em pacientes com DPOC. E em altos fluxos, o sistema nervoso simpático, né, em que há o aumento da frequência cardíaca. O gráfico também, ele mostra a importância do uso do EPAP em pacientes com distúrbios obstrutivos, porque como ele é de pressão positiva e que mantém a via aérea mais tempo e há uma resistência do fluxo, mesmo sendo alto fluxo, a própria resistência do EPAP, ele vai trazer um fluxo mais laminar, né? E que isso com o fluxo e o comportamento do fluxo laminar em pacientes com DPOC, eles causam uma diminuição da variação da frequência cardíaca. Então é mais benéfico para o paciente então trazer um equipamento que faça com que o fluxo expiratório, principalmente, né, de pacientes com DPOC, com distúrbio obstrutivo, equipamentos que tragam um fluxo mais laminar. Bom, nessa figura, na figura número 4, ela mostra a relação entre o lactato e o índice de variabilidade da frequência cardíaca durante o teste de caminhada de 6 minutos. Ele apresenta 4 gráficos, em que o gráfico A e B representam o grupo do EPAP e o gráfico C e D são os grupos que não fazem o uso do EPAP. Bom, no gráfico A e no gráfico C seriam o comportamento de baixos fluxos durante o teste de caminhada de 6 minutos. E no gráfico B e D mostram altos fluxos no teste de caminhada de 6 minutos. Bom, vamos fazer uma análise primeiramente do grupo C e do grupo D, né? Do gráfico C e D, que é do grupo das pessoas que não fazem o uso do EPAP. Podemos observar que mesmo em baixos fluxos, há uma alta concentração do lactato no organismo de pacientes com DPOC. Isso se caracteriza pelo fato de quando os pacientes, mesmo em repouso, fazem o uso de vias anaeróbicas para sobreviver, né? E também a questão de que os pacientes, até mesmo em alto fluxo, né, que é a questão do exercício, da sobrecarga, também apresentam alta concentração de lactato no organismo. Em seguida, podemos observar que o uso do EPAP em A e B, podemos observar que o paciente ele começa primeiramente a responder bem ao uso do EPAP, porque há diminuição da quantidade de lactato no organismo em repouso ou em baixos fluxos, e podemos observar que durante o exercício ele há realmente um aumento do lactato, mas nada além do que o esperado como uma ativação do sistema nervoso simpático. Por fim, podemos concluir então que o uso do EPAP em pacientes com DPOC pode causar as seguintes alterações: uma melhora da saturação de oxigênio periférica, a melhora da via metabólica e modulação do sistema nervoso simpático no repouso do paciente e, consequentemente, também durante o exercício físico e da resposta dele ao exercício,
A manutenção de um fluxo aéreo favorável devido ao fato dele manter a via aérea mais tempo aberta e tudo mais. E ele é de fácil aplicabilidade e baixo custo, muito utilizado na prática clínica e muitos benefícios para o paciente com caráter, com uma doença restritiva de caráter doença obstrutiva, trazendo vários benefícios para ele. Obrigado. Aqui estão as nossas referências e obrigado.